Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Eu espero que sim. Eu me chamo Danilo Cruz e sou voluntário aqui do canal e estamos hoje dando prosseguimento aos nossos estudos da magnífica obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino. Pois bem, hoje nós, caminhando já para o fim, já na segunda metade do segundo volume. Estamos já nos aproximando aí do final do segundo volume e hoje nós versamos sobre o capítulo O Adultério. Na verdade, dessa vez é a parte de número 2, porque falávamos do capítulo O Adultério na semana passada e hoje nós concluiremos. Hoje um pouquinho mais curto, mas mantendo o mesmo padrão, trazendo a fala de Pastorino para a nossa compreensão, para o nosso enlevo, para o nosso regozijo. Pois bem, o que é que Pastorino traz? Então é interessante a gente lembrar o que é que ele trouxe de texto de embasamento. E ele traz o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, prosseguindo o Sermão da Montanha, versículos de 27 a 32, quando Jesus diz assim: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo o que olha uma mulher casada, cobiçando-a, já adulterou com ela em seu coração. Se, pois, teu olho direito te faz tropeçar, arrancai-o e lançai-o de ti, pois te convém mais que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no vale dos gemidos. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém mais que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no vale dos gemidos. Também foi dito: quem repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo o que repudia a sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz ser adúltera. E qualquer que se casar com a repudiada comete adultério. Pois bem, Pastorino vai também ao Evangelho de Lucas, lá no capítulo de número 16, no versículo 18, curtinho, que Lucas diz assim: todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a mulher repudiada pelo marido, comete adultério. Pois bem, foi isso que a gente falava na semana passada e trazemos hoje, nessa semana, justamente, que o amor do Espírito, com E maiúsculo, é sempre puro, induzindo a união dos espíritos, independendo das emoções animalizadas. Então, prosseguindo, Pastorino afirma que, com efeito, o Pai, Deus, que em cada um se manifesta na centelha divina, tende a unir-se pelo amor a todas as demais centelhas divinas. Abre aspas, né? Que elas sejam aperfeiçoadas pela unificação, como diz João no capítulo 17, versículo 23. Mas, ao encontrar uma sintonia vibratória mais harmônica com outra centelha divina, outra pessoa, que vibra através dessa outra personalidade, e Pastorino vai dizer que se já vem as duas há séculos ou milênios numa só caminhada, acompanhando a evolução do espírito, isso é mais comum, a gente ter essa harmonização maior, pode dar-se uma atração irresistível, uma nota uníssona nas palavras de Pastorino, que ressoa num só tom.
quando se dá a unificação das duas centelhas, mesmo através das personalidades e de seus veículos, é fatal, sobretudo se as vibrações se manifestam em polos opostos, que são os polos que se atraem. Então, nesse caso, embora raríssimo, todos os empecilhos humanos são superados, todos os impedimentos são vencidos, porque o homem, seja ele juiz ou sacerdote, ele não pode nem deve separar com as suas leis, com os seus contratos, com as suas convenções, com seus preconceitos, com as suas conveniências, o que Deus uniu. Então a união divina é superior a todos e a tudo. Nem está sujeita a quaisquer leis criadas pelos homens. Olha que fala aí impactante, hein? E aí Pastorino diz que o grande perigo reside em não saber distinguir se o movimento provém do eu profundo ou se ele é ocasionado por uma paixonite, por uma atração do âmbito físico. E como a maioria da humanidade ainda vibra no plano emocional, no plano animal, como fala Pastorino, existe necessidade de regras e freios que contenham os abusos, que são frequentes ainda. Eis, pois, alguns sinais que, se existirem todos concomitantemente, podem fazer conhecer se na realidade o amor é espiritual, ou seja, se nasce do eu profundo. E aí Pastorino começa falando desses sinais, falando do primeiro, dizendo que esse amor não requer retribuição de espécie alguma, continuando irresistível, firme e sólido, mesmo se desprezado e ferido. Segundo sinal, não alimenta qualquer paixão, ou seja, não é um amor apaixonado, mas ao contrário, é um amor equilibrado e não visa apenas as ligações sexuais físicas, embora estas possam ocorrer, obviamente, né, como uma consequência desse amor, mas não como seu objetivo último. Pastorino chega a dizer que qualquer fanatismo é antinatural. Pois bem, terceiro sinal, embora não seja o primeiro numa existência carnal, pois, de modo geral, o homem evoluído passa por 3 fases: o amor vital, o amor artístico e o amor místico. Olha que fala interessante, né? Já nas mulheres, Pastorino coloca dessa forma, é mais difícil encontrar essas variantes, porque cada uma pertence a um tipo definido. Ou é vital, visando aí a procriação dos filhos, ou é artístico, ou seja, inspirando o homem, ou é místico, elevando o homem a Deus, e nele permanece toda a existência terrena. É, na realidade, um único, verdadeiro, que prescinde das formas físicas belas ou feias, que prescinde da idade, da condição social, etc. Quarto ponto, quarto sinal a ser analisado. Mesmo que apareçam outras atrações físicas por outras criaturas encarnadas, e aí Pastorino coloca o adendo, né, que em geral essas atrações são por pessoas mais moças e mais belas. Mesmo que isso aconteça, o amor espiritual permanece com a mesma intensidade, vibrando no plano do espírito. Quinto sinal, não há absolutamente nenhum movimento íntimo de ciúme, pois se sabe que só o espírito com E maiúsculo, aí no caso com a letra maiúscula, vale, nada valendo as formas físicas. E o amor espiritual quer a felicidade do ser amado e não egoisticamente a própria felicidade. Sexto sinal, o amor espiritual supera todos os defeitos físicos e morais do ser personalístico, não levando jamais em consideração estes.
É como se eles não existissem, porque a gente ama é o espírito, a individualidade. E a personalidade é apenas uma casca exterior que hoje existe, amanhã termina. Sétimo sinal, segundo o Pastorino, jamais se leva em conta qualquer sacrifício que seja necessário fazer para o benefício espiritual da criatura amada, não se aceitando qualquer retribuição, nem se magoando se não houver uma gratidão àquele afeto. Então, a alegria da doação é pela doação em si, e não pelo resultado que daí possa advir. O oitavo sinal é que nenhum outro ser poderá ocupar no espírito que ama o lugar do espírito amado, embora a personalidade possa ligar-se temporariamente a outras personalidades. A gente vê que isso, inclusive, acontece com uma certa frequência, né? Mas o ser amado é insubstituível, indispensável à vida espiritual. O nono, para a felicidade espiritual do ser amado, o espírito que ama sabe usar, se necessário, de rigor, de energia e até de rudeza, a fim de corrigir-lhe os defeitos da personalidade que prejudicam a evolução do espírito. Décimo sinal, a franqueza e a lealdade entre os dois é absoluta e não há jamais segredos entre ambos, justamente porque a vida de um é um livro aberto diante da vida do outro. Então, mesmo quando se trate dos movimentos mais íntimos e mais ocultos, a vida é um livro aberto. Por isso, onde um procura ocultar do outro qualquer coisa que seja, palavras de Pastorino, o amor não é espiritual. Então, isso vale para o campo espiritual, ou seja, para as experiências íntimas, para o intelectual, ou seja, para os conhecimentos, para o emocional, e aí Pastorino coloca a palavra amores, e para o etérico, sensações, assim como também para o físico. E em nenhum plano há segredos, nenhum plano há coisas escondidas. Tudo é encarado com a maior naturalidade, porque na realidade os dois constituem um só espírito e um só corpo. Olha que interessante, então. Numa palavra em síntese, o amor espiritual é o que sempre dá e se doa, sem jamais pretender receber e sem magoar-se, nem diminuir seu amor. Se deixar de receber em qualquer campo, ele não deixa se magoar, não deixa diminuir o amor. Outro passo adiante, Pastorino coloca que a gente precisa dar quando o amor é realmente do Espírito, é proveniente das centelhas divinas, muito mais fácil vai se tornar o encontro supremo na união das duas centelhas através justamente dos veículos manifestantes. Olha que fala interessante. Aí ele vai dizer que esse é o verdadeiro e real esponsalício místico, ou seja, a união realizada em prece que circunda o espírito, com E maiúsculo, de aura celestial, e durante a qual os corpos são esquecidos e quase não são sentidos, percebendo-se apenas a fusão mística do eu pequeno com o eu profundo. Então aí é o esponsalício de si com o Cristo interno, né? A personalidade, como diz Pastorino, experimenta a sensação de ter mergulhado num vácuo de luz, produzindo-se aí um relâmpago que supera quaisquer emoções e sensações etéricas. Aí Pastorino vai explicar que, na verdade, o espírito se expande fora do tempo e fora do espaço, perdendo completamente a noção da matéria
E nesse momento ele entra em êxtase, sendo consumido pelo fogo do amor divino, como que perdido na vastidão do infinito. Isso parece um poema de Santa Teresa d'Ávila. Aí Pastorino vai lembrar que Paul Bruton descreve que a união permanente com outrem só existe quando se descobriu o eu permanente em si. Olha que interessante, né? Olha que curioso isso. Parece realmente Teresa d'Ávila falando do esponsalício crístico, né? Então, Pastorino vai dizer que, para comprovar essa teoria, que não é de Pastorino mesmo, né, ele vai apresentar uma transcrição, embora algo longa, do jesuíta que é o padre Pierre Teilhard de Chardin, famoso padre Teilhard de Chardin, que foi, na verdade, um dos maiores cientistas do século XX. E no domínio da geologia, no domínio da antropologia, da biologia, ele foi um grande estudioso, tendo inclusive descoberto o Homo pequinensis nas suas pesquisas. Ele foi um profundo teólogo, dublê de abalizado homem de ciência, né? E justamente num ramo específico do estudo da evolução. Olha que interessante, né? Estudando a evolução humana, ele vai trazer vislumbres sobre a evolução espiritual na Terra, na sua obra L'Énergie Humaine, né, que Pastorino transcreve. Ele traz uma citação, inclusive, nesse capítulo bastante extensa, mas aqui eu trago apenas um recorte que é crucial para o nosso aprendizado. Chardin, na verdade, afirma que o amor é uma conquista aventurosa. O amor só se mantém, só se desenvolve como o próprio universo, justamente por uma perpétua descoberta. Então, disse Chardin, só se amam legitimamente aqueles cuja paixão os conduz a ambos, e um através do outro, a uma posse maior de seu próprio ser. Olha que fala profunda. Uma posse maior de seu próprio ser. Então, assim, a gravidade das faltas de um contra o amor não é ofender, ofender tal pudor, tal virtude, mas sim desperdiçar, por negligência ou volúpia, a reserva da personalização do universo. Olha que interessante ele falando, né? Então ele diz que esse desperdício é o que explica as desordens da impureza. E ele ainda é em grau mais elevado nos desenvolvimentos da união, conduz a uma alteração mais sutil do amor. Aí ele diz que o egoísmo a dois seria justamente essa alteração sutil do amor. Então, em virtude do mesmo princípio que obriga os elementos simples a completar-se no par, deve também o par continuar além de si os acréscimos que seu crescimento requer. E isso de duas maneiras, fala Chardin. De um lado, procurando fora outros grupamentos da mesma ordem ao qual se associar, e de outro lado, o centro, procurando dentro. O centro para os quais os dois amantes convergem a unir-se, justamente, esse centro deve se manifestar na sua personalidade através do coração, mesmo do círculo que buscaria isolar-se sua união. Então, sem sair de si, o casal só acha seu equilíbrio num terceiro acima dele. Olha que interessante. Que nome nós daríamos a esse intruso misterioso, esse terceiro acima? É Deus, é Jesus, a gente às vezes dá vários nomes, né? Então, com relação a isso de atingir o estado da personalidade, então o Chardin vai dizer que a progenitura pode representar a única realidade em que, de qualquer modo, se prolongavam os autores da geração. Mas logo que o amor começou a aparecer, não só
entre os pais, mas entre duas pessoas, então teve que descobrir-se, mais ou menos confusamente, acima dos amantes, o termo final em que seriam, ao mesmo tempo, salvas e consumidas. Olha aqui que fala interessante de Chardin. Não só a raça, como sua personalidade. E então aparece como necessário a consolidação do amor, muito mais que o filho, mas sim o centro total em si mesmo. O amor é uma função a três termos. O homem, a mulher, na visão de Chardin, e Deus que está acima. Então, todos na perfeição e no seu êxito estão ligados ao balanceamento harmonioso desses três elementos, nas palavras de Chardin. A citação está longa, né? Mas explica muito bem o pensamento de Pastorino a respeito da fala de Chardin. Né? Justamente que é interessante que a gente perceba que não é abordado aqui o amor homossexual, tá? Até mesmo porque Chardin era padre, assim como o próprio Pastorino já foi padre anteriormente. Então eles têm essa característica de falar do homem e da mulher. Mas vale lembrar aí que o espírito não tem sexo. Tá? Então eu preciso deixar isso bem claro. Então, continuando aí a citação de Teilhard de Chardin, Pastorino vai dizer que o amor é a mais universal, a mais formidável e a mais misteriosa das energias cósmicas. Olha aqui que fala interessante, né? E ainda em outro momento ele vai dizer que o universo que realmente caminha para o homem através da mulher. Toda a questão, é bom lembrar que a questão vital para a Terra é que eles o saibam. E mais ainda, Pastorino cita Chardin dizendo que o homem perceba a realidade universal que brilha espiritualmente através da carne e descobrirá a razão do que até então o decepcionava e atrapalhava seu poder de amar. Então, diante dele está a mulher como a atração e o símbolo do mundo. Ele só poderá abraçá-la, engrandecendo-se por sua vez até a medida do mundo. E mais ainda, Pastorino ainda cita também Chardin dizendo que a lei geral e suprema da moralidade é limitar a força, o amor, que é justamente o pecado. O pecado é limitar o amor. Então, no momento supremo das uniões das centelhas divinas, há um átimo em que as criaturas se sentem morrer, desaparecendo a consciência da personalidade. E esse átimo sublime é justamente o centro da existência se fixando no coração. E a personalidade se transforma em impersonalidade, nas palavras de Chardin, sentindo a seguir aí uma sensação de haver nascido de novo. Essas últimas expressões aí, aspeadas, na verdade, são de outro autor, que é Paul Bruton, em sua obra La Recherche du Soi Suprême, que é a busca do eu supremo, né? Na verdade, ele vai dizer também que se o ser supremo não fosse a mais alta forma de felicidade possível para o homem, este nada aproveitaria dos seus prazeres. Com efeito, no instante em que o prazer atinge o clímax, este é o instante em que ele abandona ao mesmo tempo seu desejo que está satisfeito e o ego que está na raiz do desejo. Então, involuntariamente, no espaço de um relâmpago ali, como fala Pastorino, ele faz a experiência da supraconsciência, nas palavras de Paul Bruton. Então, nesse instante, ele experimenta o mais alto grau de prazer que lhe possa dar a realização
de um desejo particular. E mais adiante, Paul Bruton também vai escrever esclarecendo a sua ideia, dizendo que o ponto essencial a fixar é que no relâmpago repentino de desapego, depois aí que o prazer sensual ou o desejo está satisfeito, numa fração infinitesimal de segundo, surge docemente essa suprema felicidade que a alma do homem irradia. E aí Pastorino vai deixar claro que a sensação de desaparecimento do eu pessoal vai produzir um estado extraordinário e único de libertação. Então, no momento em que o desejo é satisfeito, o eu se sente completamente livre de um fardo e, por certo tempo, o mental volta realmente à sua fonte secreta e experimenta a felicidade dessa supraconsciência. Então, Pastorino traz que se isso ocorre com os homens comuns, sem que eles o saibam, que não ocorrerá com aqueles que já alcançaram, que já experimentaram o encontro sublime. Então, de tudo isso se conclui finalmente que Jesus sabia o que estava dizendo quando afirmou: o que Deus uniu, o homem não separe. Pastorino não cita aí, mas eu acho interessante trazer à baila que Chardin vai propor que nós temos essas três buscas importantíssimas a respeito dessa nossa relação com o divino, com o espiritual. Nós buscamos o centrar-se, o supercentrar-se, né? E buscamos o centrar-se, o descentrar-se e o supercentrar-se. É interessante isso porque é a busca por completude, amplitude e plenitude. Então são essas três buscas que nos inspiram no final das contas, e nos relacionamentos amorosos é o que nós almejamos, né? Que é justamente esse casamento cósmico de nós com o nosso eu profundo, com o nosso eu divino, com o Cristo interno, usando as palavras que o Pastorino tanto gosta. Uau, tanta coisa ainda para aprender e viver, hein? Vamos lá, vamos prosseguir estudando, porque isso nos inspira, isso nos instrumentaliza para reconhecermos quando acontece conosco. Um grande abraço e até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.